Bem-vindos ao canal Zero Acúmulo e meu nome é Suzana. Hoje eu vou falar do livro A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo, que muitos de vocês já devem conhecer porque ele foi publicado há mais de 3 anos, mas até hoje ele é muito popular e diretamente relacionado ao minimalismo. Mas eu gostaria de falar os pontos-chave desse livro porque eu sinto que muita gente conhece só a última parte do método, que é as técnicas de dobrar, de guardar no armário, mas eu acho que esse livro, ele tem muito a ver com o zero acúmulo, porque ele trabalha também a parte mental do acúmulo e do apego às coisas. Eu acho que o método Marie Kondo de arrumar assim é muito prático e realmente ele tem transformado a vida de muitas pessoas. Inclusive a Marie Kondo ela publicou um segundo livro que é mais assim o dia a dia e ela mostra exatamente como que são os métodos de arrumação para cada parte da casa. É bem interessante. Mas o primeiro livro dela eu acho que ele toca assim na raiz do problema, sabe? E acho que sem ler esse livro ou sem ter a base, não fica sustentável aplicar os métodos dela, por mais que fiquem bonitos e até funcionem no curto prazo, eu acredito que tem que trabalhar realmente o motivo, o apego, realmente para poder se desapegar das coisas sem medo de ser feliz. Uma parte muito legal do livro que eu gostei foi o desapego aos livros que a gente tem em casa. Porque não sei se vocês são que nem eu, mas eu gosto muito de comprar livros físicos, apesar de já existirem versões eletrônicas. Então o que acontece? A gente compra livros, guarda na prateleira, inclusive muita gente tem até bibliotecas pessoais dentro de casa, e o que acontece? Na hora de se desapegar, né, doar os livros ou realmente se desfazer deles, a gente fica com dó, né, de doar, porque o livro ainda está em boas condições, a gente acha que vai ler um dia. Então, o que que a Mari fala? Ela fala assim, que tudo que a gente tem um propósito pra gente, e não necessariamente de uso. Então, no caso dos livros, quando a gente comprou ou adquiriu, pegou emprestado, seja lá o que for, a gente achou que precisaria desse livro no momento. Mas por algum motivo a gente não leu. E a gente fica com um sentimento de dó ou de, ah, gastei esse livro, eu não vou doar porque ele tá em bom estado, não vou conseguir vender ao mesmo preço e tal. Mas ela fala assim: você pega os livros, segura eles, agradece é, que eles já fizeram parte do seu acervo e se desapega. Porque, na opinião dela, esses livros serviram com o propósito de, ah, eu precisei ou achei que fosse precisar do livro no momento que eu adquiri, mas eu percebi que eu não preciso mais. Então, ele serviu para você saber que você não precisou deles. Entendeu? É um pouco assim, até místico, né? Pensar assim. Só que faz muito sentido, né? Então, porque nós somos pessoas em constante mudança, né? Então, a gente também muda de opinião, de gosto, de tudo. Então, não precisa se sentir mal por não ter usado alguma coisa como você gostaria que fosse. Então, é bem legal trabalhar essa ideia. E aos poucos também adotar isso com outras coisas, outros objetos, pertences. E com roupa também não seria diferente. Um outro ponto interessante do livro, inclusive é o mais popular do método, é Spark Joy. O que é, na verdade? É se os itens que você tem te trazem alegria. E qual que é o segredo disso? Apesar de ser muito trabalhoso, também é o motivo pelo qual ele traz tanto resultado, que é pegar cada item que você tem, segurar e decidir se esse item, esse objeto te traz felicidade. Não é simplesmente abrir um armário, olhar e tirar assim, só de ver as coisas. Olha que interessante, porque a Maria, ela acredita que os nossos objetos, elas têm tipo sentimentos, então sensações, e que elas sentem que você gosta ou não delas.
e que elas também se estressam. É lógico, isso o fato de você acreditar ou não nisso vai muito assim do seu julgamento. Mas pra mim funcionou. E eu acho que também, se não funcionasse, a Mari não seria tão popular hoje em dia. Mas basicamente ao invés de você bater o olho nos itens e selecionar assim aleatoriamente as roupas que você quer doar ou não, você vai tipo limpar o seu armário completamente, tirar todos os cabides e tirar a roupa do cabide, não só as roupas que ficam dobradas dentro do armário. Então você tira tudo, coloca no chão ou na cama e pega uma por uma, assim, e examina, olha, sente o cheiro, coloca perto do coração e decide se você vai ficar com o item ou não. Porque, assim, o critério é se te traz felicidade. Não é para chegar no âmbito, quanto custou, se foi um presente, se eu uso muito, se eu uso pouco. Não, não importa. É que a gente é muito apegado à quantidade, valor, né? Então, realmente, você pega todas as roupas que você tem, e vai com esse critério. Me traz felicidade? Não. Sem pensar. Então, 5 segundos cada item. Inclusive, essa regra dos 5 segundos é de uma outra pessoa, a Mel Robbins, que é uma coach, que ela que criou essa técnica, que eu até posso falar sobre em um outro vídeo, se vocês quiserem. Mas, basicamente, você pega o item, você tem 5 segundos para decidir se traz alegria ou não, e você separa numa pilha de doação e a outra pilha que você vai colocar de volta no armário. E você faz isso com calça, roupa íntima, roupa de ginástica, sapato, tudo. Todos os seus itens de vestimenta você vai fazer isso. Aí quando você terminar, você passa para outras áreas, que assim, eu recomendo que vocês leiam um livro porque ela ensina passo a passo, capítulo por capítulo e é bem legal, porque, por exemplo, ela deixa itens sentimentais por último, porque quando você chegar nesse passo, você já vai ter praticado em outras coisas que você é menos apegado. Então é bem interessante seguir o passo a passo. É lógico, esses vídeos no YouTube, blogs que você lê, eles vão te passar uma ideia bem legal do, do livro e do método, funcionam, mas assim, se você tem interesse mesmo em estudar, em saber mais sobre o método, eu super recomendo que vocês leiam o livro. Ou se vocês quiserem, eu também explico o passo a passo. Inclusive, eu nem vou mostrar como se faz, porque eu acho que cada um tem o seu jeito de fazer, eu não quero enviesar ninguém com isso, mas eu acho que é um processo constante, sabe? E você não precisa se sentir pressionado a terminar de arrumar em um determinado tempo. É lógico, cada um tem uma agenda diferente, quantidade diferente de itens. Então, respeite o seu momento, também o seu estado de espírito, mas usa esse critério de se traz felicidade que vai te ajudar bastante. E por fim, eu acho muito legal também que a Marie Kondo ela fala que quando você mora com alguém, seja com a família, com um parceiro ou com uma amiga, por exemplo, que você não imponha que a pessoa seja organizada como você, por exemplo. Porque, que nem eu falei no item anterior, de respeitar o tempo de cada pessoa, o melhor método de influenciar alguém não é mandando, impondo, cutucando, sabe? Que a gente tem essa mania de provocar as pessoas, tipo, eu sou organizada, eu sou saudável, vou fazer isso e você deveria ser assim também. Então a Maria ela fala que se você quer arrumar as coisas, faça isso sozinho, primeiro, porque a gente recebe muita influência das pessoas. Então, por exemplo, se você vai arrumar seu quarto e sua mãe passa, sei lá, perto do seu quarto e fala: Ai, por que você vai jogar isso? Por que você vai jogar um tapete de yoga? E se eu quiser fazer yoga? Então, o ideal é você fazer isso sozinho, sem ter interferência das pessoas, porque as outras pessoas não sabem como a gente está se sentindo. Então, para elas, elas só veem a gente desperdiçando coisa, jogando coisa fora e vão provocar a gente falando: se você jogar isso, você vai comprar, o que que adianta? Então, o ideal é você fazer sozinho, você ter o seu espaço limpo, porque isso vai gerar uma influência nas outras pessoas que convivem com você. Então, o melhor exemplo é esse, é ser o exemplo em vez de ficar falando, falando, sabe?
Então, se você está disposto a transformar a sua vida e gostaria de influenciar outras pessoas, respeite o tempo delas e não critique outras pessoas que não seguem o mesmo pensamento, porque isso vai ajudar vocês dois. E ajuda também a trabalhar o orgulho, desapego, e vai ser bem legal. Então, esses são os 3 pontos-chave que eu achei do livro, A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. E se vocês gostaram desse tema, vocês podem escrever nos comentários ou me mandar um e-mail, que aí eu falo mais a fundo do método Marie Kondo, tá bom? Até a próxima, obrigada!